quero 1% de rentabilidade no mês. É possível você ter essa rentabilidade hoje, no cenário que a gente está atual? Essa é uma das perguntas e uma das imposições, muitas vezes, que conhecendo alguns clientes a gente recebe quando eles começam a querer investir. Vamos falar um pouquinho de contexto histórico e um histórico recente, eu não vou lá para trás não. Mas pensando um pouquinho, alguns anos atrás, a gente chegou a ter uma taxa Selic de 14,25%. É muito alta. Quando a gente começa a pensar numa taxa de 14,25% no nosso país, e teve até históricos dentro do nosso país que a gente teve até taxas maiores, tá? Mas falando um pouquinho de alguns anos, 5, 6 anos atrás, que a gente tinha essa taxa Selic de 14,25%. Se a gente fizer uma conta aqui bem rápida, por exemplo, isso significa que a gente conseguia ter, no mínimo, mais do que 1% ao mês, tranquilamente, sem correr risco nenhum. Você podia pegar o seu dinheiro, podia aplicar num tesouro público, por exemplo, sem risco, sem nada, e mesmo assim você mantinha uma taxa de rentabilidade altíssima. Seu capital, por exemplo, em coisa de 5, 6, 7 anos, ele dobraria. Ou seja, a gente estava num país de juros, um país de rendistas. Pessoas que estavam sem dinheiro, infelizmente, acabaram padecendo porque a taxa de juros para poder contrair empréstimos, para poder impulsionar o seu negócio, infelizmente acabou realmente sendo algo muito complicado. Mas para quem estava com dinheiro em conta e pôde investir, pôde aproveitar um momento onde a sua rentabilidade ela crescia de forma muito forte, sem correr riscos. Não é à toa que muitas pessoas fugiam da Bolsa de Valores, porque ela fazia uma conta, eu tenho 14,25% sem risco, por que eu vou querer de repente 20% com o risco da Bolsa de Valores? As pessoas estavam tranquilas, porém a nossa taxa de juros teve uma mudança na dinâmica, ela foi gradativamente caindo, até chegar no momento que eu estou gravando esse vídeo agora, em que ela está 2% ao ano. Isso significa que mais ou menos para você poder aplicar em algo que gere 2% ao ano, para você ter o seu dinheiro dobrado, quer dizer que leva mais ou menos aí 35 anos para dobrar o seu dinheiro. Olha a diferença. E por que eu quis falar um pouquinho sobre isso? Muitas pessoas, muitos clientes, eles ainda não entenderam essa queda nos juros, onde você não consegue mais ter 1% ao mês se você não estiver disposto a correr riscos. Hoje, se uma pessoa ela quer somente renda fixa, uma pessoa ela não quer riscos, ela quer ter um dinheiro com alta liquidez, ou seja, que a qualquer momento ela pode resgatar para poder utilizar, onde ela não quer risco, quer alta liquidez e ela quer renda fixa, complica demais. Dificilmente você vai conseguir uma rentabilidade muito alta nesse momento. Óbvio que existem boas rentabilidades, mas não dá pra gente comparar o cenário que tinha antes. Você vai ter que abrir mão um pouquinho de risco, você vai ter que ter um pouco mais de risco, ou você vai ter que ter um pouco menos de liquidez nesse momento para poder ter uma taxa de retorno desse jeito. E aí que vem muito da tendência hoje que a gente olha de pessoas indo para a Bolsa de Valores, o que naturalmente é impulsionado por uma taxa de juros baixa, onde as pessoas entenderam que para poder ter uma rentabilidade maior, elas vão ter que correr riscos maiores também. E por isso que é tão importante você compreender que nesse momento que a gente está, óbvio que você vai ter que sim correr um pouco mais de risco se quiser mais retorno. Caso contrário, você vai ter que sim ter um retorno menor. E por isso que é importante a gente visualizar que não é nenhum bicho de 7 cabeças, nenhuma área do investimento. Por isso que é tão importante você ter uma diversificação. Hoje o que a gente acaba recomendando é que você tenha uma parte em renda variável e uma parte em renda fixa. A parte em renda fixa que vai gerar uma rentabilidade menor é para te proteger, é que vai ter uma volatilidade menor, que vai proteger a sua carteira, que vai diversificar os seus recursos, para que você possa ter aí uma segurança um pouco maior para poder colocar parte do seu capital numa renda variável que vai sim ter risco, pode sim oscilar, mas ao mesmo tempo você tem aí uma projeção para poder ter uma rentabilidade maior se a bolsa continuar subindo, se as empresas que você alocou seu recurso sejam empresas realmente que têm uma boa estrutura, e além de você pensar em renda variável e além de você pensar somente na renda fixa, existem produtos que andam nessas duas casas, que são produtos que são muito bons, que geram uma boa rentabilidade e tem muitas vezes um grau de segurança muito bom. E vale a pena você ter dentro da sua carteira também, como por exemplo COIs, como por exemplo operações estruturadas, como por exemplo fundos de investimento, né, no caso com investimentos alternativos em empresas de capital fechado, mas que tenham bons indicadores, ter alguns fundos que podem ser multimercados, que mesclam um pouquinho de renda variável com fixa, que deixam o gestor livre para poder investir, alguns fundos de ação, caso você não queira fazer uma gestão você ativa sobre o seu dinheiro na bolsa, então que existem inúmeras possibilidades, mas o grande ponto crucial que a gente precisa compreender é 1% ao mês hoje, somente sem correr riscos, com alta liquidez, você não vai conseguir ter. E essa mentalidade de investidor, a gente começa a se conectar com os países de primeiro mundo, países que estão dentro da Europa, países como Estados Unidos, como o Japão, que é a realidade de países estruturados com taxa de juros baixas, onde o investidor, para ter maiores rentabilidades, ele tem que ter mais risco.
E isso o brasileiro ainda não está acostumado, mas gradativamente, mantendo os juros baixos, cada vez mais o brasileiro vai se acostumar com essa realidade. Espero poder ter colaborado contigo e mais vídeos, mais dicas, qualquer coisa que precisar, manda uma mensagem pra gente que a gente vai responder pra você, pra te ajudar.